Se tem uma obra que está nesse exato momento na crista da onda, essa obra é Spy Family. Tendo sido um dos mangás mais vendidos já do ano passado, a obra teve um crescimento meteórico após a adaptação para anime, que está sendo transmitida agora no mundo inteiro. No caso, Jujutsu Kaisen liderava as vendas de mangá em 2022 e agora não tem para ninguém. Spy Family subiu feito um foguete e desbancou a obra do Gege Akutami. O presente vídeo então tem o intuito de matar 3 coelhos com a cajadada só. Em primeiro lugar, eu realmente estava querendo ver esse anime por curiosidade pessoal mesmo, por já ter ouvido falar muito bem dessa obra. Acontece que eu não estava conseguindo tempo para ver, então trazer a série como uma pauta do canal foi a desculpa perfeita para eu poder dar uma olhada nela. Em segundo lugar, porque esse foi um pedido do nosso inscrito Raiz Tuba, que está sempre acompanhando aqui e dando moral pro canal. E em terceiro lugar, porque talvez eu consiga dar uma surfadinha no hype da obra também, né? Porque eu tenho conta para pagar. Se eu dependesse do YouTube eu tava, enfim. Então por esses 3 motivos resolvi fazer esse vídeo, dando algumas impressões básicas que tive vendo os 6 primeiros episódios. Antes, porém, é interessante dizer algo acerca dos rumos do canal. Felizmente, graças ao bom Deus e aos inscritos, que são pica, nós estamos crescendo num ritmo interessante no último mês. Com isso, vários novos inscritos apareceram, né? Só para efeito de comparação, no momento que eu tô gravando esse áudio, eu tenho 330 inscritos e há um mês eu acho, tava com 60. E assim, várias sugestões de vídeos novos, que é uma coisa que eu sempre tento levar em conta dentro da medida do possível. Só que no momento presente, a grade do canal está comprometida, digamos assim, com 3 séries de vídeos que estamos fazendo, que são Dragon Ball Clássico, Kimetsu no Yaiba e Ashita no Joe. Então o ponto é o seguinte, semana que vem nós já traremos o último vídeo de Dragon Ball, que é o da saga do 23º torneio. Após isso tem o último vídeo de Kimetsu e depois disso farei 2 vídeos seguidos de Ashita no Joe, justamente para poder terminar de cobrir a obra. Encerradas essas 3 séries, a grade ficará mais folgada para a gente ir comentando as obras que vocês forem pedindo. No caso, a série sobre Dragon Ball Clássico será substituída por uma série sobre Dragon Ball GT, mas as outras 2 não serão substituídas por nenhuma obra específica, então vai ser possível ir variando os vídeos aqui do canal. Fechado? Sigamos. Quem vê ou lê Spy Family percebe rapidamente que a série gravita em torno da Anya, por assim dizer. Claro, em sentido mais amplo, ela gira em torno de toda a família principal com seus 3 integrantes, mas é difícil não chegar à conclusão de que é a garotinha que rouba praticamente todos os holofotes da série desde sua primeira aparição. Para mim, ela é sem dúvida alguma o grande ponto forte de Spy Family. Em primeiro lugar, porque a sua caracterização está muito bem feita. Veja que é uma tarefa relativamente complicada escrever um personagem infantil. É muito fácil o autor cair em algum tipo de estereótipo de criança, ou o contrário, de fazer uma criança completamente inverossímil. Ou o personagem é meio irritante barra idiota, que seria o autor tentando abordar o fato de as crianças chorarem com alguma frequência, e aí ele termina caindo em alguma coisa muito caricata que termina por irritar o leitor. Ou por outro lado, a criança tem uma capacidade intelectual completamente fora da realidade, que é até um clichê na ficção já, né? Que é o da criança superdotada, tá cheia no cinema, nos animes, enfim. Difícil mesmo é encontrar o equilíbrio. Um personagem infantil que você olha e diz, parece uma criança realmente. E acho que esse mérito o autor de Spy Family tem. A Anya de fato age de maneira semelhante a uma criança, apresentando tanto a faceta bonitinha que elas possuem, quanto, dentro da correta medida, a faceta da dificuldade que a criança tem de ser contrariada, que é a famosa birra, né? Para além disso, ela também não é nenhum primor de inteligência, mas também não é imbecil, ou seja, ela não vira também só uma peça decorativa no enredo que tá ali para ser bonitinha e gerar momentos, sei lá, para cativar a audiência, mas antes o contrário, ela é o centro de tudo, do enredo, né? Dessa forma é muito fácil gostar da Anya, exatamente pelo mesmo motivo que é fácil gostar de crianças da vida real. Nós ficamos cativados ao vê-la ter momentos bonitos com sua nova família, nos divertimos com suas atitudes, sobretudo quando ela tenta ser mais esperta que todo mundo, que geralmente dá errado, e ficamos satisfeitos ao ver a Anya agir como criança, tendo gostos de criança, falando como uma criança e se portando como uma criança. Além de toda essa caracterização correta, o segundo motivo pelo qual ela é o centro de tudo é que ela é a causa de uns bons 90% da comédia do anime. A enorme maioria das piadas da série, pelo menos nesses 6 primeiros episódios que eu vi, né, gira em torno da capacidade que a Anya tem de ler mentes. Essa característica incomum da personagem é a desculpa perfeita que o autor encontrou para aplicar uma das formas mais clássicas da construção de piadas, que é a quebra de expectativa. Basicamente, um dos fundamentos que fazem com que uma piada seja engraçada é o fato de que ela nos pega no contrapé, ou seja, constrói-se a expectativa do ouvinte da piada em um sentido, mas a conclusão é outra. Essa conclusão tem que ser diferente do que esperamos, mas ainda coerente com a história que estava sendo contada. Por exemplo, veja esse meme de Zarp
Garp que eu arranjei aqui no Google para ilustrar. Sim, esse canal tá cada vez mais decadente. Eu joguei piada, quebra de expectativa, exemplos no Google e vou comentar um print de WhatsApp. E pior ainda, eu vou explicar a piada. Alguém me interne logo antes que seja tarde demais. Enfim, nesse caso aí, a piada está fundamentada em quebra de expectativa. Quando o grande zoeirão mestre Arthur pergunta se pode abrir o jogo, evidentemente nós estamos imaginando que ele está falando no sentido figurado, de falar francamente, sem meias palavras. A quebra acontece porque ele está falando de abrir o jogo de computador e começar a jogar. Perceba então que a expectativa foi gerada, de que ele estava falando no sentido figurado, mas a conclusão foi completamente diferente do que esperávamos. Mas veja que essa conclusão também é coerente com a frase que ele falou anteriormente. Abrir o jogo no PC também é abrir o jogo. Não houvesse essa ligação entre o que ele disse e a conclusão, e nós teríamos uma piada nonsense ou até mesmo uma anti-piada, mas jamais uma piada com quebra de expectativa. Beleza, e o que isso tem a ver com Spy Family? Simples. Boa parte das gags da série usam essa estrutura e aproveitam do poder da Anya de ler mentes, conforme eu já falei. Veja essa cena então. A Yor, que a essa altura já é a mãe de fachada da Anya, começa a caminhar com ela segurando sua mão. Beleza, pais fazem isso costumeiramente. Aí ela primeiramente acha o momento fofo. Logo em seguida, porém, ela lembra de quando cuidava do irmão mais novo e que quebrou 2 costelas dele sem querer com um abraço. Isso por si só já é quebra de expectativa, mas que é coerente com o que já sabíamos da personagem da Yor. Mas a piada só se completa no quadro seguinte, quando a Anya foge dela justamente porque pôde ouvir seu pensamento. Veja que existe aí também uma quebra de expectativa um pouco mais sutil. Em uma situação normal, a Yor poderia pensar tudo isso e não ocorreria nada, afinal o normal é que as pessoas não consigam ler a mente umas das outras. O poder da Anya, porém, é um artifício usado pelo escritor justamente para fazer com que essa expectativa, esse normal, não ocorra. Ele surpreende então o leitor, levando a situação para uma conclusão não usual. Os pensamentos dos personagens enquadram a nossa expectativa e a reação da Anya, após ler esses pensamentos, quebra essa expectativa justamente porque faz com que ela reaja de forma incomum. Incomum, porém coerente. Ela reage de uma forma que seria natural se a pessoa tivesse dito a frase ao invés de pensado. Então existe essa coerência. Como, porém, a outra pessoa apenas pensou a frase, aí está a quebra da expectativa. Então ela pensa uma coisa e a Anya age de uma forma coerente com esse pensamento se ele tivesse sido dito em voz alta. Mas como ele não foi dito em voz alta, então a ação parece deslocada, mas faz sentido para nós que estamos vendo, né? Enfim, parece mais complexo do que realmente é. O ponto é que é uma boa sacada do escritor dar a um personagem um poder que permite que ele extraia incontáveis piadas usando o próprio funcionamento desse poder. E é por isso que a Anya é o centro da comédia de Spy Family. Claro que há outras piadas na série com outro tipo de estrutura, como por exemplo as cenas envolvendo a faceta escondida da Yor, que gera situações inusitadas, etc. Mas a principal parte vem dos poderes da Anya mesmo. Aliás, falando da Yor, acho que é interessante mencionar alguma coisa acerca dela e do Twilight também, que formam o trio de protagonistas. Sobre ela, direi apenas que gosto bastante de personagens que têm essa dualidade muito grande, esse contraste entre duas características opostas. Até me lembra um certo personagem aí que eu esperava que fosse bom, mas que terminou me deixando irritado, enfim. Esse tipo de construção dá margem para o autor fazer um bom trabalho no intuito de caracterizar o personagem, justamente porque ele vai ter que articular de alguma forma esses dois polos aparentemente inconciliáveis. E aí você gera um personagem de faceta complexa. Isso eu tô falando no geral, tá? É óbvio que eu sei que não vai ocorrer em Spy Family e nem acho justo cobrar isso de um mangá de comédia. Tô apenas falando o porquê de eu gostar desses personagens contraditórios, por assim dizer. No caso de Spy Family, como eu já mencionei, essa característica é usada para fazer piadas. A estrutura aqui também é da quebra de expectativa. Geralmente a Yor está em alguma situação usual, tentando se passar por uma mãe de família comum. Aí acontece alguma situação inesperada que age como um gatilho nela e ativa o seu lado assassino. A piada então está no fato de ela agir de forma completamente deslocada do contexto da situação na qual ela está, gerando estranhamento. Pode não parecer, mas é também uma forma de quebra de expectativa. Então tá aí, ela é uma personagem que eu gosto, porque tem dois lados em conflito um com o outro, e essa característica é usada para fazer piada na série. O Twilight já serve mais como ponto de vista das cenas nas quais participa, até pelo fato de o autor sempre colocar os pensamentos dele e da Yor para explorar esses pensamentos usando o poder da Anya, né? Com isso, nós enquanto leitores sempre somos enquadrados dentro das cenas pelos pensamentos do Twilight. É ele quem dá a expectativa do que vai acontecer. É geralmente dele a reação que vemos acerca das ações dos demais personagens, etc. É ele quem faz os planos que vão direcionar a Yor e a Anya e dá o direcionamento geral das cenas e por aí vai. Então, em termos de estrutura da narrativa, o papel dele é central. Enquanto o personagem em si foi o que menos me cativou do trio principal. O
conflito dele é, nesses 6 primeiros episódios, genérico demais. Aquela coisa de ele começar a história sem gostar de crianças e rejeitando a ideia de família, pra logo em seguida ser colocado em uma missão na qual ele tem que constituir uma, e aí ele vai aprender ao longo da série a valorizar a família, etc, etc, etc. Quantas vezes não vimos uma estrutura semelhante no cinema? Não necessariamente em relação à família, mas por exemplo, um filme no qual um personagem não gosta do outro, mas por algum motivo tem que ficar um tempo junto com ele, e aí ao longo do filme ele vai aprendendo a gostar, ou um racista que tem que trabalhar com um negro, enfim, você pegou a ideia. A estrutura em si não é ruim nem boa, mas eu já vi tantas vezes que pra me cativar tem que ter um temperinho a mais, como vários desses filmes têm. E esses 6 primeiros episódios não me mostraram esse temperinho. Então, por fim, a gente tem que entender que tipo de história Spy Family quer ser para podermos julgar de forma justa. Essa série é um encontro entre comédia, que é a parte principal, uma história de família, que tem abrigado dentro de si um aspecto de romance e umas pitadas de drama. Dessa forma, não faz sentido que critiquemos o absurdo de algumas situações, porque esse tipo de coisa é muito mais aceitável dentro de uma comédia do que de uma história séria. Por exemplo, fosse Spy Family uma história séria, o fato de Ayo acreditar tão inocentemente nas desculpas que Twilight arranja para explicar os eventos que vão acontecendo, tipo ele dizer que chegou sangrando no encontro que eles tinham marcado porque era um psiquiatra que estava tratando de pacientes com transtorno violento, seria um defeito gravíssimo, seria o autor querendo fazer o leitor de palhaço. Mas a comédia é bem mais permissiva quanto a essas coisas. A bizarrice dessas situações e das próprias explicações é proposital para gerar graça. Por outro lado, a parcela de romance da história, entre aspas, exige que o relacionamento entre o Twilight e a Yor vá se solidificando à medida que o tempo passa e eles vão vivendo coisas juntos. Então é justo reclamar se, por exemplo, o enredo não der uma resposta satisfatória a essa questão do romance. Veja que não é obrigatório que eles fiquem juntos ao final ou coisa do tipo, mas alguma resolução vai ter que existir e bem justificada, porque esse é um ponto de roteiro que o autor está fazendo questão de enfatizar. A própria questão da família em si também é assim. Não é obrigado que eles realmente terminem como uma família, muito embora o mais provável seja isso. Mas o que quer que ocorra, tem de haver uma solução e uma solução que faça sentido. Ou seja, quanto a esse aspecto da obra, não dá para o autor apelar para o absurdo e se esconder atrás da comédia. Não. Aqui o enredo caminha por outro lado e é o de que esses personagens realmente estão se envolvendo com esse projeto da família de maneira sincera, aprendendo a gostar um do outro verdadeiramente e não apenas por conveniência própria. Então, alguma resolução vai ter que ter, não sei qual, mas alguma vai ter que ter. Por último, as pitadas de drama dizem respeito ao passado dos personagens. Aparentemente vai haver algum trabalho interessante, sobretudo no que se refere ao passado da Anya, que teve experiências traumáticas. Provavelmente serão explorados os flashbacks da Io e do Twilight também, o que dá margem para a evolução desses personagens. Pode ser esse o temperinho que eu tô esperando do personagem do agente secreto, né? Muito bem. No geral, Spy Family me pareceu, ao final desses 6 episódios, uma obra decente. Não vou dizer que morri de rir vendo esse anime. A bem da verdade, a maioria das piadas não encaixou muito comigo não. Especificamente o episódio 6 eu achei bem divertido. As interações da Anya com as outras crianças foram mais engraçadas pra mim do que o geral da série. Mas apesar de não ter me acabado de rir, é justo dizer que o autor sabe o que tá fazendo. Ele sabe construir as situações de humor dentro da premissa da história de uma maneira natural. Também não é inocente e juvenil no que diz respeito à escrita dos personagens ou do drama. 6 episódios não são suficientes para formar uma opinião muito concreta, mas a primeira impressão é essa. Spy Family é ruim? Muito longe disso. Eu estou com vontade de continuar vendo? Há controvérsia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Semana que vem encerramos Dragon Ball Clássico. Até lá.